Vamos acolher a palavra de Deus em nosso coração. Bem-vindo, bem-vinda a este momento de reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a graça amorosa de Deus em seu coração, que o Senhor da vida cubra a sua vida com o amor dele. Nós, com corações abertos, somos chamados a acolher sempre mais a vontade de Deus que se revela a nós, que se revela na beleza, na simplicidade do nosso coração, que se revela a nós como somos, na nossa condição. Vamos acolher o Santo Evangelho, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 10, de 21 a 24. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, como é bonito a gente ouvir Jesus elevando esta prece ao Pai das misericórdias, ele nesse diálogo com o Pai. Bonito a gente ver essa comunhão trinitária e nela nós encontramos também o sentido para a nossa vida, porque nesta comunhão que existe entre a Trindade Santa, entre as pessoas da Trindade Santa, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, nós somos também chamados a viver esta comunhão. Comunhão em primeiro lugar com Ele, Deus, e depois comunhão entre nós, seres humanos, que devemos, inspirados pela comunhão da Trindade, nos fazer cada vez mais irmãos e irmãs uns dos outros, agindo sobretudo nesta busca de comunhão, nessa busca de irmandade, rompendo com todas as divisões. E Jesus, ele eleva o louvor ao Pai neste dia, lembrando sobretudo a ação do Pai em revelar as coisas do coração dele para os pequeninos. Como é interessante esta fala de Jesus. E aí Jesus vai dizer que Deus escondeu dos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. E é interessante a gente pensar nesta frase, porque num primeiro momento a gente poderia dizer, mas Deus, ele privou os sábios, inteligentes, de experimentar aquilo que ele tinha com o dom maior, que é o dom do próprio Filho. Não é que é desta forma que a gente vai compreender as palavras de Jesus. É que a revelação de Deus, ela é total, ela dá-se para todas as pessoas, porém, para poder acolhê-la, é preciso que haja da parte de quem acolhe uma abertura. E esta abertura, ela é justamente a simplicidade de coração, a humildade, porque somente humildes nós vamos reconhecer que somos frágeis, precisados, necessitados da graça e vamos abrir a nossa vida, o nosso coração para esta graça se revelar em nossas vidas. Os que já se acham muito inteligentes, potentes, já senhor de si e já tendo tudo, fecham-se à graça de Deus. Mas quem se coloca diante do Senhor na humildade, na abertura, na pobreza para poder ser enriquecido pelo Senhor, estes experimentam a graça de, recebendo a revelação da parte de Deus, acolher esta revelação. Aí acontece, então, a plena revelação de Deus, porque a revelação de Deus, ela é para, então, aqueles que se abrem para acolher, vai fazer com que esta revelação chegue ao seu objetivo, seja uma revelação verdadeiramente eficaz e eficiente na vida da pessoa que acolhe. Porque a revelação da parte de Deus é sempre eficaz, é sempre eficiente, porque ele cumpre aquilo que ele deseja, que é revelar-se. Agora, para a pessoa, há uma necessidade de uma abertura de coração para acolher esta revelação, a fim de que ela tenha
e dê frutos na sua vida, na sua existência. Então nós somos chamados a fazer a experiência de, na pobreza do nosso coração, na abertura do nosso coração, deixar-nos ser preenchidos, deixarmos ser enriquecidos por esta graça amorosa e bondosa de Deus. E quando Jesus ele fala dos pequenos, dos pequeninos que recebem essa revelação, é justamente a experiência que ele faz no seu tempo, porque aqueles que se consideravam religiosos no seu tempo, uma grande parte deles, também aqueles que tinham grandes poderes econômicos e também poderes sociais no seu tempo, se fecharam para a graça, porque já achavam que com tudo que tinham já se bastavam, já sabiam as coisas de Deus, já tinham poder, já tinha cargo, então não conseguiram ir além para poder acolher a proposta de Deus que se revelou em plenitude na encarnação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então se fecharam a esta graça porque estavam confiantes nos poderes, na sabedoria passageira que eles tinham, e por isso se fecharam à graça que vinha para habitar nos corações que, se fazendo pobres, acolhem a riqueza da graça. E Jesus, ele faz neste evangelho uma revelação de que ele é a revelação plena do Pai. Quem conhece o Filho conhece o Pai, quem conhece o Pai conhece o Filho. Então, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, segunda pessoa da Santíssima Trindade, está a revelação plena de Deus. E existe uma comunhão de vida entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Então, nós somos chamados a acolher esta revelação que Jesus faz da face de Deus. E é uma face amorosa, misericordiosa, que se revela a todos, mas que vai ser acolhida ou não. Depende da abertura do coração. Então que nós nos façamos cada vez mais humildes, corações abertos, sentindo-nos sempre necessitados da graça de Deus em nossas vidas, pobres, como Ele mesmo nos chama a assumir esta condição. E no final do Evangelho, Jesus vai apresentar para nós uma bem-aventurança. Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo, muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Então, Jesus reforça esta verdade. Ele é a revelação plena de Deus, da divindade. E felizes são aqueles que podem experimentar esta revelação. E nós, que fazemos parte da história pós-encarnação, temos a graça de experimentar esta revelação no presente das nossas vidas, porque esta revelação dada na encarnação, ela torna-se permanente. Nós somos herdeiros desta revelação, podemos de verdade participar desta graça de termos a revelação de Deus em nossas vidas. Nossos olhos veem, que a graça de Deus ajude a gente a vendo, acolher com um coração aberto a revelação de Deus e experimentando a alegria de ver, de experimentá-lo em nossas vidas, que nós também, através do nosso testemunho, no nosso modo de viver segundo o Evangelho, possamos ajudar outras pessoas também a fazerem a experiência de ver, de encontrar-se com Jesus e de experimentá-lo de forma concreta em suas vidas. E que venha generosa a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, continuemos nesta nossa caminhada do Advento, abrindo nosso coração sempre mais para a revelação de Deus. Fique em paz, um abraço forte.